Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei qual horário que você vai assistir essa palestra sobre o jejum intermitente. Afinal de contas, isso faz muito sentido para todas as pessoas que buscam, de fato, um emagrecimento saudável. Vamos lá. E gostaria também que você compartilhasse sempre que necessário suas dúvidas, tá? Para a gente sanar todas as dúvidas e de fato você conseguir emagrecer, desculpa, com classe, não é? Vamos. Vou apresentar aqui uma tela contigo. Eita! Muito bem. Por gentileza, me informa se está visível, audível, e assim a gente começa a nossa palestra sobre jejum. Bom, seja muito bem-vindo. E afinal de contas, jejum intermitente. Jejum intermitente emagrece? Qual que é a sua resposta? Já ouvi falar em jejum, pessoas emagrecem horrores, pessoas começaram a fazer jejum ou tem medo. Muita gente tem medo. Ah, eu não vou fazer jejum, vou passar fome. Eu não quero saber de fazer jejum. O jejum realmente é algo que impossibilita de adiantar ou passar adiante, né? Então, jejum emagrece ou não? Essa é uma das principais perguntas, principalmente acolhida, tá? Fazendo a gente faz pesquisas na nossa rede social e a gente tem essas perguntas. Oi, Marcilene, beleza? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Marcilene? Tá ok? Consegue me ouvir? Me dá um ok aí se consegue me ouvir. Como é que tá o meu áudio? Tá ok? Chegando, nossa mentorada. Dá um comando aí, Marcilene. Consegue me ouvir? Tá, tá? Dá um beleza aí se você consegue me ouvir. Tá entrando. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E afinal de contas, o jejum emagrece? Emagrece ou não emagrece? É, realmente. É saudável ou não saudável? Tá me ouvindo, Marcilene? Tá, né? Tá? Tô ouvindo. Então, beleza. Tá conseguindo ver o compartilhamento da tela? Tô. Então, beleza, vamos que vamos. Nossa aula, nossa palestra sobre jejum intermitente, tá? E aí, faremos aqui basicamente 4 passos para construir um jejum intermitente saudável e sem medo, tá? A gente fala em jejum, muita gente arrepia, porque tem mitos de atravessar um jejum de forma saudável. O que hoje nós vamos apresentar aqui? Basicamente 4 pontos importantes. Por que fazer isso? Como se faz jejum intermitente? Qual o objetivo de estudo? Como você vai aplicar isso para a sua semana, tá? Então são 4, vamos falar assim, passos, 4 trilhas de sucesso aqui para realmente construir um jejum intermitente, a nossa rota, tá bom? E aí, o que é jejum intermitente, tá? Se a gente basicamente for, né, olhar que se trata essa abordagem, é uma abordagem alimentar que se torna cada vez mais popular. Então, popularmente falando, parece novidade, mas não é novidade. Já citava-se no Antigo Testamento, Moisés, sacerdote, eles faziam jejum. O jejum ele tinha uma mentalidade para purificar o corpo. E isso também é hoje, né? O jejum espiritual, ele acaba fazendo o quê? Um sentido de
como se fosse a faxina, um faxineiro. O jejum é o faxineiro, ele ajuda a fazer o quê? A limpeza no nosso corpo. Então, faz sentido com a mentalidade também de purificar, tá? Já no Novo Testamento também, Jesus jejuou por 40 dias, ensinou seus apóstolos a jejuar, seus discípulos, né? E época também de Platão jejuava, Sócrates, Pitágoras. Então, a gente pode considerar realmente o jejum como uma ação milenar, tá? Já, deixa eu só fechar aqui. Já os jejuns mais prolongados, a gente precisa se equipar, a gente precisa se preparar para realmente atravessar um jejum mais prolongado, né? Então, o que? Nada mais é que abster-se de alimentos, consumir somente água, ou seja, só se incluir a hidratação, chá, caldo de osso durante períodos mais prolongados, tá? Se a gente for falar um pouquinho de Êxodo, o Êxodo falava o quê? Êxodo 34, 28. Ele estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então, esse aqui é Moisés falando, né? Que o Senhor foi ministrando ele aí sobre os 10 mandamentos que hoje nós cristãos seguimos. Então, época de Moisés, ou seja, muitos anos antes de Jesus ter pisado, né, na terra. Elias, também, em 1 Reis 19:8. Ele se levantou, comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horeb, o monte de Deus. Então, mais uma vez aqui um relato falando que Elias jejuou. Ele alimentou e foi só com aquela comida e aquela bebida durante 40 dias e 40 noites. E aí, já a referência em Mateus. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso também está em Mateus, já no Novo Testamento. Falando um pouquinho mais atual, 2018, não sei se você lembra, Marcelene, 12 meninos e um treinador na Tailândia. Eles foram fazer um passeio perto de uma caverna de bicicleta, e aí tinha de costume entrar naquela caverna, e aí o temporal começou. Veio um temporal, a água que ficava perto daquela caverna subiu, e aí eles ficaram ilhados dentro de uma caverna. Parece loucura, mas eles Igual toleraram. aqui, Lembra disso? sim. E aqui no Brasil, você lembra que aconteceu ano passado? As crianças do avião que caiu e sobreviveram na mata? Também. E tinha um bebezinho, né? Pois é, E na eles mata tem mais perderam, sofrimento, né? Na mata tem mais foram muitos sofrimento. dias. E aí? Foram muitos dias que eles ficaram perdidos. Justamente. E aí, a gente vai e fica pensando, como que a gente aguentaria ficar 15 dias sem comer? Como assim? Que força é essa? Estou Não é? conseguindo, misericórdia. 20 horas está sendo difícil para mim, não conseguindo. E aí começa a gente pensar que resistência a gente tem. É que a gente, às vezes, não ativa o suficiente essa resistência, né?
Então, assim, sim. poxa, na época de Jesus, antes de Jesus, Pitágoras, Sócrates, Platão, é, já falavam-se sobre jejum, então não é novidade. Popularmente podemos falar sobre isso, mas não é novidade, né? E mais para frente Ver- também, eu volto aqui até com um vídeo, só para a gente ilustrar. Imagina, 15 dias na caverna, um dia sem comer, só água. Começa a aumentar o desespero, a fome bater. Segundo dia, terceiro dia. Imagina o cenário numa caverna, tudo escuro, com Será somente que lâmpada, resgate? não é? E aquela, Cada dia você deve estar. Será que o resgate vai vir? Será que nós vamos sobreviver? será que vamos sobreviver? Não é? O que que a gente fica pensando? Será que eu vou viver? Não é? Nossa, um dia passou, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. Você fala, nossa, já tem muitos dias que eu estou sem comer. Só água daquela lagoa, daquela parte lá, não é? Porque a gente não tem nem esse raciocínio de pensar quantos dias e conseguir contar, não. Justamente. Deixa eu parar aqui. É demais. Espera aí. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá, né? Então, beleza. Fechou aqui. E não só isso também. Deixa eu voltar a passar. Aqui. Voltar para cá. Isso. E aqui a gente mostra mais um relato aqui. Consegue ver, Marcelo? Sim, consigo. Beleza. Peraí que tá... Aí. Consegue, né? Então, esse moço aqui... Ó, tá saindo um vídeo aqui. Peraí que tem um... Ele não quer parar, não. Mas tá, eu tô vendo, os 382 dias. Deu só de tirar. jejum. Acho que agora vai. Peraí. Peraí. Agora vai. Eita, aí, agora tirei aqui, Marcelino, o barulho. Volta pra lá. Agora vai. Volta pra cá. É, beleza, agora vai. 382 dias de jejum, camarada. Ficou. Que loucura, né? Que loucura, né? Ele estava bem acima do peso, ele estava com 207 quilos. Esse cara é da Holanda. E ele perdeu mais de 125 quilos nesse período de 382 dias, consumindo somente água, né? Mas o que que eu quero dizer com todos esses relatos? Que o jejum, ele estruturado, não é para ficar 15 dias, nem 382 dias, mas é fazer um jejum sistematizado. Por que fazer jejum? É a palavra-chave. Quando se pratica jejum, os níveis da glicose plasmática, o aminoácido e os triglicéridos diminuem, resultando em redução na secreção da insulina e o aumento na liberação do glucagon. Gustavo falou muito técnico aqui, não entendi nada.
Aí, vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui. Quando a gente alimenta, aquele alimento tem um nutriente, seja carboidrato, proteína, gordura, tá? Quando a gente coloca um alimento para dentro, nosso sangue ele carrega a glicose, que é o açúcar que tem no sangue. Sim. Então, os níveis de glicose plasmática, ou seja, do sangue, eles elevam. O aminoácido é as proteínas que tem no nosso corpo, da composição de armazenamento, através também do nosso músculo, tá? Nossas fibras musculares, ela é composta de aminoácidos. E os triglicérides são as gorduras que ficam aí na nossa região abdominal, visceral, subcutâneas. E aí, o que acontece? O nosso pâncreas ele secreta insulina. Tudo que a gente come, nosso pâncreas secreta insulina e aumenta, então, a liberação do glucagon. A manhã ainda tinha, não. O glucagon, ele é o responsável para o quê? Olha lá, estimular o metabolismo glicogênio, ou seja, para diminuir esse nível de glicose no sangue. Então, ó, quando você faz jejum, o glucagon, oba, ativei, e aí ele vai fazer o quê? Vamos diminuir a glicose, entendeu? O pâncreas ele faz isso. E é lá que ele produz esse glucagon, esse nosso companheiro aí do emagrecimento. Então, olha, os níveis de reserva da glicose, ela diminui no fígado e nos músculos. Você fala, pronto, é isso que eu quero que aconteça. Eu quero emagrecer. Então, como é que você faz? Libera glucagon. Mas se você ficar comendo de 3 horas, o glucagon vai fazer o quê? Ó, vai dormir. Eu não vou trabalhar, não. Os níveis aí, ó, de glicose está alto, para que eu vou trabalhar? Ele fica preguiçoso. Ele fica preguiçoso. Então, olha, qual que é uma das funções principais aí da insulina? Armazenar a gordura. Mas se toda vez que eu comer aumentar a glicose e vai armazenando gordura, eu vou engordar. É isso que acontece. Aí você vai e faz um jejum. Aí a insulina não vai ser secretada, ela não ser produzida no seu pâncreas. Aí o glucagon, acorda, rapaz. Tá na hora. De quê? Ó, essa glicose que tá entrando nos músculos aí, ó, tá no músculo, que tá no fígado, precisa ser desarmazenada. Ai, ai, o glucagon acorda e desperta. E aí começa o processo de emagrecimento. Então, olha, a secreção desse glucagon ele acontece no nosso organismo. Ele é no pâncreas. É isso que é a ideia para diminuir o açúcar do nosso corpo. Então, ele é responsável para diminuir. E é com o jejum que a gente consegue fazer isso. Ah, não vou fazer jejum, não, tenho medo. Mas peraí, acabei de mostrar aqui um monte de história. Tem gente com 1 ano, 15 dias, é milenar na época de Jesus, antes de Jesus. Então, por que não? Certo? A Associação Médica Brasileira fala num artigo aqui interessante, né? Que é o efeito do jejum intermitente. É uma revisão desse artigo, tá? O que fala Aham. nessa revisão? Ela fala justamente que que é o metabolismo, primeiro, para a gente entender? É toda a reação química que ocorre dentro da célula. O seu corpo ele vai acelerar esse metabolismo. Então, ele destaca melhoria nesse metabolismo, a quebra do lipídico, que é a gordura, a resistência, né, ao estresse da redução de resposta inflamatória, ou seja, ele ajuda a ter um benefício maior para desinflamar o corpo. Então, o estudo ele revela aqui uma resposta positiva, tanto em animais, tanto em humanos, especialmente em pessoas, vamos falar assim, com saúde, os cardiopatas de modo geral, tá? E essa redução desse estresse oxidativo em pessoas obesas. Pessoas que estão obesas, elas começam a emagrecer, beleza? Tá ok? Tá aí, Marcilene? Dá um Ah, tá sorriso aí. tranquilo.
que você entendeu até agora? Não, que realmente tem que deixar de comer para o organismo trabalhar e queimar as gorduras que está armazenada. Você vai Esse, comendo, comendo, como é que vai? Não vai queimar e vai acumular mais, né? então, é despertar esse glucagon. Então, olha só, esse estudo, eu só coloquei ele para não ficar cansativo, ele tem uma eficácia de prevenção e controle de doenças metabólicas. Olha, estar acima do peso é uma doença metabólica, não adianta Sim. romantizar. Ah, não pode Aham. falar que o fulano de tal está acima do peso, que ele fica estressado. É doente e pronto. Tem que entender isso. E como que a gente vai trabalhar essa doença? Essa chavinha da insulina e glucagon, beleza? Certo. Qual é o Beleza. objetivo de estudo? Primeira coisa, que a gente precisa entender que o emagrecimento ele vai ajudar e vai impulsionar com o jejum. Então, vai acelerar essa queima da gordura. Vai acelerar. Para fazer o jejum, ele vai impulsionar o emagrecimento. Ah, mas eu já estou emagrecendo sem fazer jejum. Beleza, é o que você gostaria? É o que você quer? É, então segue o jogo. Mas quer impulsionar? Jejum. Melhoria no cérebro. Eu já Então, percebi que o jejum que realmente emagrece, que na semana que faz o jejum bonitinho, perde mesmo. Na semana que não faz o jejum, você mantém, ou assim, bem pouquinho que você perde. justamente. Reduz o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo aqui, ele acontece de, vamos falar assim, produzir substâncias cancerígenas. Por exemplo, Sim, se você fica suscetível a um estresse, uma ansiedade, um ambiente tóxico, você começa a produzir células tóxicas para o seu próprio corpo. E essas células, elas começam a ser duplicadas com, digamos, com erros no DNA. Duplicou com erro e aí começa a trabalhar com aquelas doenças. E aí vem aí os cânceres da vida ou alguma doença autoimune que pode ser despertada. A sim. regulação hormonal acontece também, então a insulina ela é regulada, o glucagon é despertado, não só ele, como outros hormônios. O hormônio de crescimento, eles são superiores aos níveis normais antes de começar o jejum, então você não vai perder massa magra, tá? E essa gliconeogênese, ou seja, é quando o seu pâncreas ele vai produzir aquele glucagon e converter essa glicose, né, em uma baixa, e isso é chamado a gliconeogênese, né? E o uso também de energia, ou seja, aquilo que está armazenado, que é a gordura, ele desarmazena, e aí a sua energia passa a potencializar, beleza? E a secreção, tá? A secreção aí de, de glucagon, beleza? E insulina também, ok? Quais são os Certo. protocolos de jejum que existem? 16/8. Qual que é a ideia desse 16/8? 16 horas de jejum e comer numa janela de 8 horas. Mas não é para comer durante as 8 horas, é a janela. A janela é, olha, acabei de fazer um jejum de 16 horas, um exemplo, 8 horas da noite você fez um jejum e meio-dia abriu a janela. E aí você tem de 8 até 20 horas novamente para fazer uma refeição. Isso é janela. Protocolo coma para coma é uma duração de 24 horas de jejum. Tá dando para ver aí? Tá, né? Tá. Qual foi o máximo que você fez, Marcilene? 20 horas. 20 Mas eu horas. consegui fazer só de 20. 20. Então, 18 horas eu faço fácil, 16 horas eu dou conta. e é isso mesmo. Mas eu, É, 12 horas eu não vou fazer, não é super tranquilo. 12 horas é fraquinho, né? Mas Para é adaptação para gostosa. 16. É adaptação para 16. E 20 horas é adaptação para esse 24, né? Ou seja, é isso mesmo, é respeitar as adaptações do corpo, tá? E tem o Sim, protocolo 5x2.
que são 2 jejuns por semana e 5 dias sem jejuar. Então, 2, dá um intervalo, volta ao jejum, outro intervalo e venceu a semana, porque ela tem 7 dias, assim a gente vai conjugando, tá bem? O protocolo de 24 por 30 a 36, ou seja, são jejuns superiores a 24 horas, e a gente também vai adaptando. 28, 30, 32, 36, vai adaptando, ganhando força. Mas lembrando que tem as Preparo. alimentações. Oi? Aí tem que ter o preparo, né, para O esses. preparo é o caldo de osso, o café, o chá, tá? O caldo de osso, ele ajuda a potencializar o jejum, tá bom? Sem você perder. Ela come o caldo de osso de boa. Eu não conseguia gostar, não, adaptar ele, não. É, né? Mas quando é fome, filha, você vai ver que vai Já baixar. até comprou essa semana para ele fazer mais caldo de osso, e aí ele vai fazer o de boi, ele vai fazer amanhã. E ele Aham. comprou também o pé de galinha para ele fazer o de galinha, para ver se vai dar bom. Dá certo, dá sim. Pode partir para ele É, começar. eu até comprei o alho poró, os negócios para ele fazer, aí ele falou que amanhã vai fazer. Ótimo. Vamos ver se o de galinha eu gosto, porque o de boi eu achei muito forte. E tem de 36 a 48. Aí vai subindo os níveis de adaptação e os níveis vai ficando mais hard, né? Protocolo de Sim, 48 a 56, protocolo de 56 a 72. Tá bom? Tá bom. 3 dias de jejum? Tá bom. O que é recomendado legal? O que a gente tem feito? Para quem está querendo acelerar muito, impulsionar isso aqui, um jejum longão a cada momento que vocês. Olha, eu nunca cheguei a 24, então vamos aproximar. Cada mês a gente vai respirando, fazendo janela e voltando para um jejum a um nível superior àquele que você já fez, tá bem? certo. Quais preparo para começar o jejum de qualidade? Não adianta começar um jejum já pensando na hora de interromper, não é? Imagina, acabei de Sim. comer agora, que hora que eu vou comer? Nossa, que ansiedade, aquela. Ou, você acabou de comer. Como assim? Como que você acabou de comer e já está pensando na hora de encerrar? É. Trabalha, não Mas é? tem tempo que o jejum prolongado, eu, por exemplo, tenho esse defeito. Eu já fico contando quantas horas que eu vou poder comer mesmo, fico pensando na hora de parar. Pois é, primeira É regrinha, muito mesmo, é. controlar a mentalidade. Outra coisa, respeitar o processo de adaptação do corpo. Ah, eu comecei o jejum, não ficou legal. Tá bom, para. Come, interrompe, deixa para o outro dia e tenta novamente na calma, sem pressa. Curte a jornada, tá bom? Processo de adaptação é importante. Seu corpo não chegou naquele nível hard, calma, vai com paciência. Respeitar os níveis do corpo. Porque, na verdade, respeitar os sinais do corpo. O seu corpo, ele conversa com a gente. O corpo vai fazer basicamente assim: ai, tô com fome. Começa a dar uma dorzinha de cabeça, o estômago começa a ruminar, ele fica rau, rau, assim, nossa, isso é fome. Faça a pergunta: será que é fome? Ou será que é sede? Pode ser que seja sede e não é a fome ainda. Então, enfrenta, tá? Em caso de gravidez, a gente realmente fala para evitar, tá? Porque os níveis de glicemia aí alteram bastante. Então é bom evitar em período de gravidez, tá? É. Hidratar bem antes, né? E durante o jejum. Um jejum que não tem uma boa qualidade é quando você atravessa ele com uns sinais de corpo desidratado. Você não vai fazer um bom jejum. Isso é fato, tá? Outra coisa, ter um bom aporte proteico antes de começar. Começar o jejum com carboidrato vai interromper na metade dele. Eu recomendo. Faça o quê? Uma boa refeição de proteína, que seja carne de boi, seja frango ou peixe, tá? Alguns legumes, aqueles que a gente tem na nossa lista, legumes acima da terra, que não tem glúten, tá? Então faça uma boa refeição proteica e aí sim começa o jejum, tá? É. Diminuir o consumo de carboidrato, não adianta. Olha,
diminui os 3 dias antes de começar esse jejum de 16 horas. Se você começar o jejum com muito carboidrato, você vai ter dificuldade. Mas se deixar também para diminuir o carboidrato no dia do jejum, que você vai começar, você vai também ter dificuldade. Eu sugiro 3 dias antes, começa, olha, vou começar meu jejum daqui 3 dias. Segundo dia, ó, já diminuí o carboidrato, já estou mais carne, na carne, mais água, já comecei a hidratar melhor. Primeiro dia, aí sim, prepara seu dia bem, como se fosse uma maratona. Olha, o dia melhor, hoje eu vou fazer o meu jejum, coloca a data, ó, hoje é meu primeiro jejum de 16 horas, tá? Beleza? Então diminua bastante aqui o carboidrato, pelo menos 3 dias antes e vai diminuindo aos poucos. Para quem faz uso de remédio controlado, eu sugiro realmente conversar com o médico, tá? Olha, vou fazer um jejum É, de 16 horas para a gente fazer um jejum de qualidade, tá bom? Começar o jejum no período noturno para aproveitar enquanto dorme. Isso é coisas boas, ou seja, às 8 horas da noite é a minha última refeição. Depois eu vou tomar um chazinho de camomila, um chá ali para ficar de boa. Vou entrar no período noturno, vou descansar, vou dormir e no outro dia eu vou ganhar, ou seja, você vai fazer o seu corpo trabalhar enquanto dorme. Enquanto dorme, você ativa o modo jejum, né? O período noturno, tá bom? Tomar é. água com sal ajuda a mascarar e você ainda não perder minerais. Muitas vezes as pessoas têm enxaqueca porque não toma sal com água aí. Mas, Gustavo, para quem tem hipertensão, como que eu vou fazer isso? Olha, o sal ele não aumenta a pressão arterial. Se fosse assim, se retirasse o sal do hipertenso, ele deixava de ser hipertenso. E aí não precisava nem de remédio controlado para hipertensão, correto? Era só parar de tomar sal. E não é o que acontece, né? Você já ouviu falar nisso, Marcelene? Olha, o sal aumenta a pressão. Já ouviu falar isso? Já viu? Sim. Ó, tira o sal da comida. Então é só Só que a tirar o comida sal, do saco. né? Mas é aquilo que eu falo, se fosse tão prejudicial, quando a gente faz a hidratação, o soro nada mais, nada menos do que a Tem quantidade sal e certa água, que né? põe. Sal, água e açúcar, né? O soro, Pois é, não é? Justamente. dá o que hidrata, né? Tomar caldo de osso em jejuns mais prolongados. Então vai depender da tolerância também. Ah, mas eu não gosto. Aí vamos substituir, até achar um caldo de osso mais agradável ao paladar, né? Outra coisa que eu deixo aqui, o malato de magnésio, ele ajuda. Nossa terra, ela é pobre em magnésio. E as cãibras que acontecem no período de jejum, é assim, horrorosas. Então, assim, eu sugiro comprar uma lata de magnésio para tomar antes de começar também durante o jejum. Não vai cortar o jejum, ele não é calórico. Comer devagar antes de começar, ao abrir a janela também de cada jejum, tá? E outra coisa, quando encerrar, ou seja, abrir a janela, comer alimentos pastosos, tá? Abrir a janela, que aumenta muito o suco gástrico, tá? Ficou errado ali, depois eu corrijo. Tá. Comer carne bovina depois de ter comido alimentos pastosos, ou seja, não vá direto para carne bovina ou comer um churrascão e tal. Porque imagina, principalmente o jejum prolongado, você ficou horas fazendo jejum. O suco gástrico ele aumentou. Quando você come uma carne de boi, aquela coisa parece um refluxo, vem aquela coisa azeda, desconfortável. Ou seja, vá primeiro para alimentos pastosos, ou ovo, ou requeijão, ou queijo, ou abacate, ou até mesmo carne de frango, que é mais leve, né? Ou peixe, beleza? É. Variar os líquidos ali também ficou errado. Variar o líquido com chá, café, água com gás, limão espremido no copo, tá? Escovar os dentes ajuda a mascarar a cabeça ali, ó. Ai, será que é fome? Aí você vai lá e mascara.
Escova os dentes. Parece que você fez uma refeição. A gente tem um hábito, a cada refeição, escovar os dentes. É mandar sinais para o cérebro que, opa, acabei de alimentar. E aí acaba mascarando, tá bom? E outra, o jejum deixa a gente com um hábito mais forte. Então, assim, é porque há uma quebra no aminoácido. E é isso aí é o quê? É a amônia. A amônia foi liberada. Quando quebra o aminoácido, libera a NHO, que é a amônia. Ou seja, é comum o hálito ficar mais pesado, o suor ficar mais pesado. Eu recomendo escovar dente mesmo que não tenha feito alimentação. Beleza? Controlar os pensamentos sabotadores, ou seja, vai chegar no momento ali na metade de jejum, você vai começou a apertar a fome, e aí o que eu faço? Controla, distrai a cabeça, vai ler um livro, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, ver TV, distrai a cabeça, distrai. Daí a pouco, essa onda da fome, ela foi embora, ela vem a cada 20 minutos e vai embora, tá bom? Identificar, então, se é saciedade ou fome. Então, assim, identificar a saciedade da fome. Controlar a saciedade, também, a ansiedade, ou às vezes você fica, ai, será que tá chegando já? Meio-dia, eu quero comer, ainda é 8 horas da manhã, nossa! Ou seja, isso vai gerar aquele jejum realmente de péssima qualidade, tá bom? Controlar em caso de tonteira. Começou a sentir tonteira, tá estranho o jejum, que são sinais do corpo, sinal de fraqueza, para. Interrompe. Tenta outro dia, tá bom? Participa também da mesa que compõe as refeições em família. Muita gente fala assim, ah, não vou comer não, porque eu tô de jejum e sai de perto. Coloca lá o caldo de osso, participa do almoço ou do jantar, coloca um prato raso ali, água com gás, com limão espremido, ou um chazinho ali, vai participando para não descompor a mesa, tá bem? Beleza? O caldo de osso. Tá, até aí tá ok, Marcilene? Fala para mim. Tá Tá fazendo sim, sentido? Algum insight até tá agora? ativo. Algum insight que deu ideia? Não, Tá de boa? tá Como de boa. você vai aplicar isso na sua semana? Uau! Bom, como eu disse, há uma preparação. 3 dias antes de começar o jejum 16/8, ou de 24 horas, para você que está em nível mais avançado, Tô em ou, nível avançado, não. ou de 24 a 36, ou de 36 a 48, ou 48 a 56, ou 56 a 72, e aí vai. Começa a se preparar mentalmente, tá? Olha, daqui 3 dias eu vou fazer um jejum. Reduz a quantidade de carboidrato, mesmo que seja low carb, diminui, tá? 3 dias antes, se prepara. Certifique-se de que beber água bastante é importante. A hidratação é que manda num bom jejum. Uma média de 3 litros de água ali, ó. Se você vai se preparar 3 dias antes, então 3 dias antes você vai estar bem hidratada. Configura, então, um alarme. Se você esquece de beber água, configura o alarme do celular. Pip, 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 pip. Ou seja, está na hora de beber água. Divide aí, ó, 1 litro no período da parte da manhã, outro litro no período da tarde, outro litro no período da noite. E o show de bola. Tá bom? Outra coisa, consuma uma E refeição rica. Como é que é? nesse caso, é mais fácil beber água. Coloca para despertar, mas aí a Mas cada nesse calor, a gente fica fácil beber, a gente bebe muita água. é, e a cada refeição que você fizer, nesses 3 dias antes, se preparar, rica em proteína. E à noite, em seguida, inicia o jejum, né? Então, olha, começou o jejum. Ai, 8 horas da noite, basicamente, né? Controla os pensamentos sabotadores. Olha, gente, acabei de comer. Já tem 3 dias que eu estou me preparando. Tá tranquilo. Se agarrar, paro tudo e vou comer. Beleza.
Se precisar beber água, ó, toma um chazinho de camomila, tá? E, ó, ou adoce com adoçante não calórico ou sem adoçar, tá bom? E assim que acordar, ó, obrigado, valeu, consegui atravessar a noite, foi tranquilo. Toma o seu tradicional café da manhã ou chazinho com adoçante não calórico ou adoçando, tá bem? Opa, pode? Toma Ô, a... Gustavo, Oi? para atravessar o jejum mais prolongado, no café da manhã, se quiser tomar o caldo de osso, pode? Pode. Não precisa de ficar deixando ele só para o almoço, não. Boa estratégia. Pode sim, tá? Não tem hora para você tomar. Aham, Deu um momento, vou tomar agora. Beleza, show. Aí você aham, vira mais tá. um dia, ali, tá? Toma água com sal, porque a água vai despistar também. Parece que tomou um caldo ali. E outra, para não perder minerais e nem ter enxaqueca, nem dor de cabeça, tá bom? Esprema um limãozinho no copo com água e, ó, manda para dentro. E aí você vai ver que você vai segurar a onda. Escova os dentes para distrair a mente. Ó, acabei de comer, viu, cérebro? E, ó, escovou ali, show de bola. Prepara a sua refeição com calma, por volta lá de 11 horas, tal. Os alimentos pastosos ali, ovos mexidos, um queijinho ou abacate, carne leve de frango ou peixe. Pá! Meio-dia, venceu 16 horas. Coma devagar e aprecie o sabor da refeição. Come bem devagar. Fim do primeiro jejum, né? Esse seria o de 16 por 24. 12 horas é o almoço, tá? Se começou 8 horas da noite do dia anterior. E aí, Certo. Gustavo? Para 24 horas, como é que eu vou fazer isso? A mesma coisa, só que ao invés de comer meio-dia, você toma um caldo de osso, né? Ah, Ao invés de tomar. E aí vira, vai chegar à noite, 8 horas, você fechou 24 horas. Você só vai ampliar a hidratação depois de meio-dia, ou o limão. Chega no período da tarde, vou tomar café da tarde. Café com adoçante não calórico, ou sem adoçar, ou chazinho. Chegou lá, 18 horas, espreme o limão no copo, e aí vai até segurar a onda. Beleza? E beleza. 24 horas, como é que eu vou fazer? Aí vai. A cada momento, você vai se adaptando dessa forma. Alguma dúvida até aí? Não, tô tranquilo. E aqui é mais uma mensagem para a gente concluir. Só a cara feia é fome, né? Isso aqui é extraído do livro de Mateus, Novo Testamento. Quando vocês jejuarem, não faça uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Basicamente, né? Olha lá, eu afirmo que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando, né? Basicamente, estou com fome, estou fazendo jejum, fala para todo mundo, precisa. Fala só com o treinador. Ei, treinador, estou fazendo jejum. No nosso grupo, a gente compartilha lá nossas ações. Porque, olha, a tentação vem. Você fala assim com alguém, tô jejum, aí alguém vai e oferece você. Esqueci, você tá de jejum, desculpa. Parece que é de propósito, né? Então, assim, atravessa. Na padaria, tá, Gustavo? Mas começou o jejum, tá de boa, controle o pensamento. Não precisa de ficar sofrendo, fazendo cara de fome. Porque se for fome mesmo, é só comer. Vou comer, cortei o jejum, não aguentei, acabou. Vou tentar amanhã, outro dia, não é? Sim. Então, assim, o que a gente aprende aqui? Que o jejum é milenar, que não é novidade. Popularmente falando, muita gente fala, nossa, tá na moda jejum intermitente. Não, ele nunca saiu de moda, né?
Mas ele precisa ter maturidade e discernimento. Não adianta você sair para o jejum fazendo de qualquer jeito, tem que ter um preparo, tanto a nível de hidratação, carboidrato. Muita gente não consegue atravessar o jejum porque não se preparou bem, faltou hidratação. Ou está tomando algum remédio controlado ali que precisa fazer uma refeição antes de tomar esse remédio. Né? Ou a mulher está grávida e aí não pode ficar muitas horas sem comer. É que os níveis de glicemia alteram também. Então é isso, tá? Então, assim, dá para seguir um jejum de qualidade, na calma, respeitando a adaptação do corpo, sem sofrer. Por exemplo, hoje eu vou fazer um jejum. A última hora que eu comi é tal horário. Vamos ver até que hora vai. E de leve. Acordei à noite. Será que dá para tomar um chazinho de camomila ali? Dá. Então, show. Dormiu, desliga. Depois é só no outro dia. A onda, o jejum vem em ondas. Beleza? Já teve gente que ficou um ano, ou nem mais de um ano, né? 382 dias. Teve gente que ficou lá na caverna da Tailândia 15 dias sem comer. Então, coloca na cabeça. Nosso corpo tolera. Se apertar o modo de sobrevivência, ele ativa. Ele ativa. Não é? Beleza, Marcelene? Você quer dar o seu relato aí? O que você aprendeu hoje para transbordar? Fala comigo. Eu aprendi que é aquilo, né, que você falou. Não pode ficar comendo, porque no período todo achar que está com fome toda hora, que não é fome, né? Que a hidratação é essencial para isso, para driblar mesmo os pensamentos. E, de fato, não ter aquela ansiedade de começar o jejum já pensando na hora que ele vai acabar, que hora que eu vou comer de novo, e levar de uma forma leve, né? Com esses intervalos aí, um cafezinho, um chazinho, ou até mesmo tentar o caldo, para fazer de uma forma mais fácil, né? E ativar no organismo aquilo que o corpo precisa para emagrecer, que se fizer direitinho, vai, né? O glucagon, ele precisa ser ativado ali, secretado, para ele Pois realmente é, parar o nível não da deixar glicemia. ele dormindo, não. Como é que é? Não encher o suficiente para ele ficar quietinho lá dormindo, não, né? Para ele Não deixa despertar. dormir. O glucagon fala assim, tem muita comida aí, eu não vou despertar, não, eu vou dormir e fica. Enquanto você não acordar ele ali, vou ter que trabalhar, vou pegar a glicose ali que está no corpo e desarmazenar. E colocar realmente energia. É o que a gente quer. Ativar o modo, colocar o glucagon, o glucagon para funcionar. Tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, tirar É, nossa dá fotinha. certo, é fácil de levar. Tirar nossa fotinha. Um, dois e... Beleza. Printei aqui. Show, show de bola. Fechou, Marcelene. Eu vou deixar. Deixa eu jogar lá. Eu vou deixar na plataforma. Joia. E aí eu vou fazer um livrozinho lá para deixar de material. Beleza. Tá ok. Obrigado, viu, Gustavo? Vou deixar lá, tá bom? Essa aula era importante, eu precisava deixá-la gravada para quem não pôde assistir. Fiquei de subir, vou deixar na nossa. Sim, você fez bem explicativo, tirou muitas dúvidas, ficou bem simples de entender. E assim, para não Como que ele deixar muito falou, longa, né? respeitar mesmo o corpo, né? Os sinais do corpo. Isso, Viu que não dá, interrompe o jejum. Acha que dá para continuar, vamos fazer. isso mesmo, tá bom? Fica com Deus, tá? Obrigadão pela participação. Tá, obrigado, Deus abençoe. Obrigado você. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.